É o que nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar dentro do tema lutando contra a depressão. O texto que nós lemos, que é o mesmo texto da semana passada, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós falamos na quinta-feira passada, a gente falou mais assim um pouco da depressão de uma forma geral, e hoje eu não quero me limitar a falar da depressão de uma forma geral, porque já fizemos isso na quinta, e os irmãos quiserem ver essa mensagem, a gente não transmitiu ao vivo, mas está lá no canal, já está público, você dá uma olhadinha lá. Mas o texto que nós lemos é um texto de Jesus falando sobre o seu jugo. Ele faz um convite a todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e Jesus vai dizer assim: e eu vos aliviarei. Há uma promessa de Jesus de dar alívio ao cansado. E quando Jesus ele fala de aliviar ou dar alívio ao cansado, ele vai fazer aquela comparação do jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração. Por que o trato de Jesus traz alívio? Porque o trato de Jesus, ele parte do coração e do seu caráter, que ele é humilde e ele é manso. Jesus, ele é manso e humilde. E encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós que estamos diante desse texto, sabemos que o sofrimento, ele faz parte da história do homem. Ele faz parte da biografia de qualquer um de nós. Se eu chegar para você e querer abdicar o sofrimento da sua vida e dizer que ele não existe, eu não vou estar sendo honesto com você. Porque o sofrimento, ele existe. Ele é pedagógico. Ele ensina. Ele é a melhor escola de Deus para todos aqueles que querem aprender a exercer aquilo que Deus entregou nas mãos de cada um de nós. Então, nessa vida, nós iremos sofrer. Nós iremos passar por dificuldades. Nós iremos passar por diversos dilemas que, às vezes, a gente fica: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo. E um desses sofrimentos, meus irmãos, são os sofrimentos na área emocional. E um desses sofrimentos que aflige o homem, aflige a humanidade, chama-se a depressão. Eu disse quinta-feira que a depressão é uma doença psiquiátrica, difícil de ser diagnosticada, porque ela não passa no raio-x. Ela não passa, meus irmãos, num exame que ele detecta qualquer enfermidade ou anomalia no nosso corpo. É difícil de diagnosticar, mas é uma doença. Ela existe. Muitas pessoas passam por esses problemas, e eu falei na quinta que a gente precisa trabalhar o nosso acolhimento para com o ser humano, e de repente saber ou interpretar, ou de repente visualizar o que aquela pessoa está passando, e não enxergar apenas o que aconteceu, o fato, ou aquela fala, mas de repente identificar. Mas, queridos irmãos, a mensagem que quero trazer nessa noite, eu quero falar sobre essa luta e quais as ferramentas que a Bíblia nos oferece para que nós possamos vencer essa luta, que muitas das vezes é uma jornada solitária chamada depressão. A Bíblia não vai se preocupar com elementos diagnósticos. A Bíblia não vai se preocupar com isso.
ela não vai ter elementos para isso, até porque a preocupação da Bíblia não é científica, não é médica. A preocupação da Bíblia é espiritual, é de apoio espiritual, é conforto espiritual. De forma, meus irmãos, que esses elementos que eu vou citar aqui, eles não vão substituir, de repente, o tratamento médico. Eu tenho dito isso desde o início. Ele não vai substituir o tratamento médico. Não pense, irmão, porque tem gente que tudo espiritualiza. Deus me livre depressão na minha família. Mas quando chega, às vezes a pessoa, ela acha que Deus não está olhando para ela. Irmãos, a mente adoece assim como o corpo. A mente adoece assim como o nosso corpo físico. Então, tem coisas que você não precisa espiritualizar, mas a gente precisa compreender de forma clara à luz das Escrituras. O próprio Paulo, quando ele estava passando uma pequena dificuldade, ele orou ao Senhor. Era um espinho na carne, não se sabe o que era esse espinho. Se era uma enfermidade física, se era uma perseguição individual de alguém que perseguiu o seu ministério. A Bíblia diz que ele orou, mas o Senhor só disse para ele o seguinte: a minha graça te basta. Então tem coisas que a gente tem que se contentar com a graça. Mas como a graça de Deus é abundante, a gente glorifica o nome de Jesus, que mesmo diante da sua dificuldade, não falta a graça de Deus sobre a sua vida. Não falta a graça de Deus sobre a sua família. Então nessa noite, embora a Bíblia não se ocupe em dar detalhes diagnósticos, mas ela vai nos apresentar, meus irmãos, um poderoso remédio da graça de Deus. E esse poderoso remédio é para aqueles que sofrem. A mensagem de hoje, irmão, é para quem sofre. É para quem está padecendo. É para quem está chorando. É para quem está sofrendo. A mensagem de hoje é para quem está numa situação dessa, que não vê uma saída para tudo isso que você está vivendo. E eu venho dizer nessa noite: se tranquilize, se acalme. Não vai faltar a graça de Deus sobre a sua vida. Não vai faltar a graça de Deus sobre a sua família. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é admitir que o problema existe. Uma vez, irmãos, chegando para alguém, falando sobre essa questão da depressão, alguém disse assim: não, Deus me livre, está queimado. O problema existe, a gente tem que admitir que o problema existe. E quando a gente pensa que o problema está distante de nós, ele está mais próximo do que nós imaginamos. Muitas pessoas, irmãos, que são vítimas da depressão, elas não conseguem admitir que o problema ele existe. Talvez porque nós temos um ritmo de 200 quilômetros por hora, com o pé lá embaixo no acelerador e ainda com o nitro ligado, viu, irmão? É assim que nós somos, pentecostais. E muitas das vezes a gente espiritualiza. E às vezes, irmãos, a gente deixa passar alguns casos que muitas vezes está próximo de nós, amigos, pessoas preciosas, familiares, pessoas que a gente não vê há muito tempo, que às vezes estão mergulhados num quadro desse, meus irmãos, se esforçando para viver, quando na verdade é o que eu disse: Deus não te quer doente. Deus quer ver você saudável. Deus quer ver a gente saudável. Para quê, irmão? Para a gente poder adorar e glorificar o seu nome na sua casa. Mas a primeira coisa é nós admitirmos que o problema existe. E a luta contra a depressão começa quando o indivíduo toma consciência de que tem um problema e de que ele precisa de ajuda. De que há um transtorno e que ele precisa de ajuda. E do lado de cá nós precisamos o quê, irmão?
ouvir quem está gritando silenciosamente, ouvir quem está clamando, irmãos, por atenção. Porque às vezes, irmãos, o falso sorriso, ele esconde uma doença que pode minar as suas forças, que pode roubar a alegria de você servir a Deus, a alegria do ministério, a alegria de glorificar a presença do Senhor. E a gente precisa, meus irmãos, do lado de cá, ouvir quem está gritando, quem é vítima dessa enfermidade, mas quem está doente precisa entender que tem um problema avançando, que tem um problema caminhando, mas que há um Deus de graça que pode dar uma solução para esse problema que você está vivendo. Primeira coisa é admitir que o problema existe. Nós precisamos admitir que existe um problema. Segundo lugar, precisamos, meus irmãos, valorizar e exercitar a nossa confiança em Deus. A Bíblia diz, irmãos, que todos os nossos dias, eles já estão contados. Vocês lembram que eu falei aqui alguns cultos atrás, eu disse assim: pastor, e por que é que a gente cuida da saúde, pratica uma atividade física? É para aumentar os dias? Não. Eu não posso garantir isso, que você vai aumentar os seus dias cuidando da sua saúde, qualidade de vida, praticando exercício. Não. Você faz isso por qualidade de vida. Mas a Bíblia diz que todos os seus dias já estão contados. Todos. Eu não tenho certeza se vou dormir hoje e amanhã acordarei. Quem tem certeza disso? Eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque na verdade a Deus pertence o futuro. Só Ele conhece o nosso futuro. Então, nesses momentos de tribulação, nós precisamos exercitar nossa confiança em Deus. E no enfrentamento da depressão, meus irmãos, nós precisamos ter a confiança em Deus como fator essencial. A gente não precisa, meus irmãos, abrir mais um pensamento killer na nossa mente e ficar preocupado. Esse exame que eu fiz, será que é isso? Essa dor que eu estou sentindo, será? Não, meu querido, você tem que confiar em Deus. Você tem que colocar a sua confiança no Senhor, e sabendo que Ele é o Deus que cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida de cada um de nós, e faz você estar vivo, firme, para adorar e glorificar o nome poderoso de Jesus. Olha o que diz Isaías 40, versículo de número 31. Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Pastor, hoje é doutrina, mas pode ser uma doutrina hoje. Está aqui? Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Talvez você esteja olhando para mim nessa noite e dizendo: pastor, como eu estou fraco, como eu estou me sentindo debilitado, como eu estou me sentindo fraca e debilitada. Mas a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite: confia em Deus, espera no Senhor, porque as suas forças vão ser renovadas como a águia.
você vai subir com asas como águia. Aí vai chegar um momento, quando Deus te renovar, você vai começar a correr e vai dizer assim: eu estou correndo e não tem mais cansaço, eu estou caminhando e não tem mais fadiga. O que é isso? É a confiança em Deus, a esperança em Deus, de que você vai viver dias melhores, de que Deus vai te dar vitória para a glória do seu nome. Todas aquelas pessoas que confiam em Deus, elas desfrutam de comunhão, porque estão harmonizadas com o Espírito Santo, e essa harmonia, ela faz você se harmonizar com o mundo. A confiança em Deus, meus irmãos, está provado. Eu disse quinta-feira aqui, existem vários estudos científicos, e muitos deles comprovando o elemento da fé no tratamento das mais variadas enfermidades, inclusive da depressão, inclusive de doenças crônicas, como o câncer. Está provado, irmão. Eles pegaram uma máquina de ressonância magnética. Eu não disse isso com detalhes na quinta. E fizeram um exame naqueles que têm aproximação religiosa de Deus, daqueles que oram a Deus, que confiam em Deus. E eles descobriram, irmão, que o córtex cerebral de quem confia em Deus é diferente de alguém comum. Não existe muito espaçamento, que normalmente é uma das coisas que ela possibilita um estado depressivo. Irmão, só Deus para fazer um negócio desse. Sabia que a sua oração, quando você está orando, talvez você diga assim: eu estou tão fraquinha, tão fraquinho, mas há um Deus que está ouvindo a sua oração. Há um Deus que está ouvindo o seu clamor nesta noite. E eu venho nessa noite, irmão, a minha saúde já está melhorando e eu já estou com vontade de pregar mais, irmão. E eu vou dizer para vocês nessa noite que o Deus grandioso e o Deus eterno, Ele ouve a sua oração, Ele escuta o seu clamor. Você só precisa confiar em Deus. Você não vai morrer com esta ansiedade, com este transtorno, com esta depressão. Você não vai morrer com as suas emoções à flor da pele. Você não vai morrer, sabe por quê? Há um Deus que é fiel a esta palavra, e Ele está dizendo que vai renovar as suas forças como a da águia. Quem levanta as suas mãos e glorifica a presença do Senhor nesta noite? Você pode dar um brado de glórias ao Senhor. É Ele quem renova as suas forças. O salmista, no Salmo 112, versículo 7, olha o que ele vai dizer. Salmo de número 112, versículo de número 7, ele diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Pastor, está vindo por aí uma nova pandemia. Você não vai temer, porque você está confiando no Senhor. Pastor, surgiu uma gripe diferente lá na Ásia, lá na China. Você não vai temer, porque você confia no Senhor. Irmão, vamos ler junto esse versículo? Eu gostei dele. Vamos lá? 1, 2, 3. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não tema, confia no Senhor. Olha para o outro lado e diga para ela: não tema, confia no Senhor. Daqui a pouco Deus vai dar vitória. Daqui a pouco teu filho vai estar bem, vai estar curado. Daqui a pouco a tua casa vai estar experimentando a graça de Deus, a bonança de Deus. Confia em Deus. Daqui a pouco você vai se livrar dessa depressão, dessa ansiedade, dessa doença. E você vai dizer: pastor, irmã Paula, Deus deu vitória para a glória e para o louvor do seu
seu santo nome. Mas confia em Deus, meu querido irmão e irmã. Confia no Senhor, aleluia. Irmãos, eu poderia ler várias passagens aqui, mas eu preciso avançar um pouco mais. Terceiro lugar, se você quer lutar e ser vitorioso contra a depressão, isso aqui é conselho bíblico. Primeiro, nós falamos, meus irmãos, sobre admitir que o problema existe. Segundo, você precisa valorizar a confiança em Deus. Terceiro, discipline os seus pensamentos e sentimentos. Não, parece uma bobagem. Mas isso quem fala é a ciência também. Quando a gente não consegue disciplinar pensamentos e sentimentos, por mais pequenos e não valorosos que sejam, eles podem evoluir para casos mais sérios, né? Aqui a gente tem psicólogos, psicólogas, que a gente tem educadores, que na verdade eu não vim ensiná-los, eu vim trazer uma palavra bíblica, mas eles sabem disso. Quando você não consegue controlar pensamentos e sentimentos, disciplinar, você se torna refém da sua mente. E aquela pequena tristeza que começou tão simples, ela vai evoluindo para casos mais sérios, para eventos corriqueiros de ansiedade. Daqui a pouco pode se transformar num transtorno de ansiedade. E daqui a pouco, irmão, pode se tornar algo mais sério. Pode se tornar um evento psiquiátrico. Pode se tornar uma depressão. Você precisa disciplinar pensamentos e sentimentos. Nem tudo que passa na sua cabeça. Eu já disse aqui, irmão, o homem e a mulher, o ser humano, passa na mente dele mais de 20 mil pensamentos diários. Imagina quantos pensamentos passam na sua cabeça, irmão. Pensamentos soltos, pensamentos não concretos, pensamentos não planejados, setas de Satanás, tentações do diabo. E você precisa organizar tudo isso na sua cabeça emocionalmente. Um dia o irmão chegou para mim atribulado, porque ele achava que tinha pecado. Quando ele falou comigo, não, irmão, você foi tentado, você não pecou. Ele não sabia diferenciar tentação de pecado. Mas aquele sofrimento dele, inútil assim, não tinha utilidade aquele sofrimento. Poderia levar ele para um grau muito maior de sofrimento. Quem está entendendo isso pode dizer amém. Meus irmãos, às vezes, muitas guerras que nós enfrentamos, até mesmo dentro da comunidade, dentro do seio familiar, nada mais é do que fruto dos nossos pensamentos e sentimentos não disciplinados. Existe um livro da Joyce Meyer, que foi o best-seller quando ela chegou aqui no Brasil com o seu ministério, chamado O Campo de Batalha da Mente, onde ela vai abordar isso de uma forma muito precisa, de uma forma bem delimitada. Eu até aconselho os irmãos, se quiserem ler, ele deve ter em PDF aí na internet, O Campo de Batalha da Mente. Irmãos, muita coisa que você sofre, que você padece, muitas das vezes está só na sua mente. Eu me lembro de um dia, irmãos, que uma outra igreja que eu pastoreava, um irmão veio me pedir perdão e eu não estava nem sabendo o que ele estava sofrendo. Não, pastor, é porque eu estava chateado com o senhor por causa de uma doutrina. Mas, irmão, isso estava só na sua mente, só na sua cabeça. Então, se você quer vencer a depressão, você vai ter que aprender a disciplinar pensamentos e sentimentos. E isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Do que é que está se alimentando a nossa mente? Do que é que nós estamos alimentando os nossos sentimentos? Olha o que o profeta Jeremias vai falar a respeito disso. Jeremias capítulo 20, versículo de número 14 ao 18. Jeremias capítulo 20,
verso de número 14 ao 18. Mesmo em meio aos lamentos, alguns chegam a dizer que Jeremias viveu momentos de intensa depressão. Mesmo em meio a lamentos, olha o que é que diz Jeremias 20, 14 ao 18. Eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim a palavra: maldito o dia em que eu nasci, Jeremias, o profeta. O dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre. Jeremias falando. Ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam meus dias na confusão. Jeremias estava passando também como profeta por uma depressão. Isso quer dizer o que, pastor? Que nenhum homem de Deus e mulher de Deus, por mais espiritual que seja, ele está isento disso. Só que Jeremias, meus irmãos, ele vai vencer. Porque lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, eu estou falando sobre pensamentos e sentimentos. Olha o que Jeremias vai falar lá em Lamentações 3 e 21. Ele vai nos trazer aqui, irmãos, um remédio para nós assim, tremendo. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu quero trazer à memória somente o que me pode dar esperança. Nós precisamos aprender a disciplinar nossos pensamentos e sentimentos. Senão, meus irmãos, a gente vai ser alva fácil, presa fácil, melhor dizendo, dos transtornos emocionais, de ansiedade, de depressão. Jeremias, mesmo sendo um profeta, ele está dizendo: maldito dia em que nasci, maldito o homem que deu as novas a meu pai. Por que que não morri? Por que que não fui sepultado? Esse é o pensamento de alguém que está passando por isso. Mas eu venho trazer uma nova para você nesta noite. Aleluia. O próprio Jeremias dizendo o seguinte: que ele queria trazer à sua memória aquilo que poderia dar esperança à sua vida. Em nome de Jesus, minha querida irmã e meu querido irmão, Deus está falando conosco. Ocupe o vosso pensamento com aquilo que traz esperança. E não há maior esperança do que está mergulhado na palavra do eterno Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer algo tremendo para as nossas vidas. Eu vou ler junto com vocês esse. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o que é que Deus está falando. Ele está dizendo assim: que ocupe o vosso pensamento estas coisas. Ocupe o seu dia com estas coisas. Está dirigindo no carro, coloca louvor para você adorar a Deus. Está em casa, às vezes você não está com muita vontade de ler a palavra, vai lá, irmãos, em qualquer aplicativo, no YouTube, seja o que for, coloca uma mensagem de pregação, coloca um louvor para você adorar. Pastor, eu estou muito ocupada lá na cozinha, fazendo o almoço, estou lavando a louça. Comece a louvar a Deus. Daqui a pouco você vai perceber que aqueles pensamentos que vêm sobre a sua mente,
aquelas setas que ficam vagando sobre a sua mente, elas começam a ir embora, porque você está ocupando a sua mente com aquilo que é puro, com aquilo que é honesto, com aquilo que é amável, com aquilo que é respeitável, com aquilo que é de boa fama. E Deus abençoa cada um de nós para o louvor do seu nome. O salmista fala também sobre a meditação na palavra. Olha o que o salmista no Salmo 119, versículo 107, ele vai dizer: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Quem já experimentou isso que eu estou dizendo, vai confirmar. Às vezes, irmãos, quando a gente decide, a gente coloca no nosso coração: Senhor, eu vou começar a te buscar de forma disciplinada. Eu vou começar a orar, vou começar a ler a tua palavra. No decorrer dos dias você vai perceber que Deus vai começando a vivificar o seu espírito. Você se torna mais sensível às coisas de Deus. Deus vai começando a abrir a porta da revelação da palavra e você vai compreendendo de uma forma clara. A sua sede vai aumentando e você vai dizendo: não, eu não posso ficar só nisso, eu preciso buscar mais alguma coisa. E você começa a buscar alguma coisa mais qualificada, e você começa a orar, começa a jejuar, e daqui a pouco o seu espírito está vivificado. Mas isso não foi fruto do pastor, não foi obra dos obreiros, isso foi obra única e exclusivamente da palavra do eterno Deus sobre as nossas vidas. Eu venho nessa noite profetizar sobre esta igreja. Eu venho nessa noite profetizar sobre as nossas vidas. Deus vai vivificar a sua vida pela palavra. Deus vai vivificar cada um de nós pela sua eterna palavra. Aleluia. Aquele projeto de Satanás para matar o seu ministério, para matar a sua vida, aquele projeto de Satanás para matar você, ele vai ser colocado por terra, ele vai ficar de lado, porque na verdade o Deus eterno já tem um projeto para a sua vida, e esse projeto ele vai ser ressuscitado pelo Deus da eterna palavra. Quarto lugar, valorize a convivência com a igreja. Eu disse alguns cultos atrás, irmão, numa doutrina, e vou repetir hoje. Se alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou desanimado, eu estou desanimada, eu não estou nem com vontade de vir à igreja, eu vou dizer para você, irmão, se você continuar não vindo à igreja, esse desânimo ele vai aumentar. Por quê, pastor? Porque na verdade, irmãos, é na igreja local, é na convivência da igreja local com os irmãos, que a gente consegue ter um alento para essa enfermidade tão ruim e danosa que é a depressão. Muitas das vezes, irmão, você vai encontrar alento numa amizade que você tem na igreja local. Eu sei que a igreja é grande, irmão, às vezes você não consegue conviver com todo mundo ao mesmo tempo. Mas Deus vai colocando pessoas na sua vida. Deus vai colocando pessoas para lhe ajudar. Deus vai colocando palavras através de outras pessoas. Deus vai abençoando. Deus vai abrindo portas de convivência. Irmão, olha o que o Dr. Gary Collins, ele é o autor do livro que eu citei desde o início dessas preleções, Aconselhamento Cristão. Ele é um clássico da editora Vida Nova. Ele vai dizer assim: a igreja e outras instituições sociais podem transformar-se em comunidades terapêuticas, onde as pessoas sentem-se aceitas e bem-vindas. Um grupo de pessoas que aprende a interessar-se mutuamente pode fazer muito para suavizar o trauma das crises e suprir força e ajuda nas necessidades. Ao perceber que não estão sozinhos, os indivíduos em crise conseguem resistir melhor e evitar assim as depressões nos seus estados mais graves. Ele cita as instituições sociais, mas eu quero me limitar à igreja.
Irmão, se você quer vencer a depressão, lembrando que aqui é um conselho bíblico, que não substitui o tratamento, volto a dizer, mas é uma das ramificações do conselho de Deus. Valorize a convivência com a igreja local. Eu não estou dizendo que você vai virar agora um rato de igreja, não, irmão, que vai estar de manhã, de tarde, de noite, todo dia, não é isso. Mas nos momentos especiais, no culto dominical, que é o culto da igreja, no culto de ensino, na escola bíblica, irmão, olha, muitos não têm noção de como a escola bíblica dominical, ela é valorosa, irmão, para construir relacionamentos, para construir aproximação, para quebrar barreiras. Isso aqui é dado, uma pesquisa fizeram com uma igreja e alguns crentes, e naquela igreja perceberam que os crentes assíduos na escola dominical, depois de 5 anos, eles continuam na mesma igreja local. E os crentes não assíduos, pastor? Passaram por 2 ou 3. Por quê? Porque a igreja, irmão, a gente tem que aprender a construir relacionamentos. Eu volto a repetir, nós não somos perfeitos. Nem eu como pastor sou perfeito. Nem a irmã Paula, nenhum dos obreiros, nem as senhoras. Mas a igreja é um local que pode ser terapêutico. Ele pode funcionar, meus irmãos, como um lugar aonde as pessoas elas vão chegar e vão encontrar ajuda para a glória de Deus. Você já pensou, irmão, quem está doente, como os nossos irmãos, né, que chegaram, a irmã Juraci, que hoje está aqui adorando a Deus, muitos irmãos que adoecem, a irmã Socorro, que passa por um tratamento também muito delicado, você às vezes está passando esse tratamento, você já parou para imaginar se elas estivessem sozinhas, sem o apoio da família, que com certeza tem, sem o apoio da comunidade, da igreja? Você imagina, irmão, como isso é terapêutico? Muitos dos nossos irmãos que estão doentes ou que estavam ausentes, eles chegam na igreja e a primeira coisa que alguns dizem assim: ô irmã, que bom lhe ver, nós estávamos orando pela sua vida. Ô irmão, nós estávamos intercedendo por você. Ô meu querido, você está ausente, mas aqui tem um povo que está orando pela sua vida e Deus vai lhe dar a vitória. Isso é terapêutico, irmão. Isso é curador demais. Aleluia. Às vezes não é a gente que está doente, às vezes é um filho, às vezes é uma filha, às vezes é alguém próximo. Aí alguém chega e diz: olha, como é que está o seu filho, como é que está a sua filha? Eu estou orando pela vida dela, eu estou orando por ele. Meus irmãos, essa construção de relacionamento. Por que eu sempre digo aos irmãos: irmão, não cessem da paz do seu, seu irmão, porque eu sei que isso é terapêutico, eu sei que isso é importante, eu sei que isso, meus irmãos, é valoroso, principalmente para quem recebe. Alguém que é tímido, alguém que não consegue, meus irmãos, muitas vezes se expressar, alguém chega e diz: meu irmão, Pai do Senhor, foi uma alegria ver você aqui hoje, cultuando a Deus. Isso, meus irmãos, derruba qualquer enfermidade, qualquer indício de depressão, de ansiedade, e Deus vai trabalhando para a glória e para o louvor do seu santo nome. Eu vou terminar com Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Foi uma das minhas leituras oficiais logo no início. E eu quero concluir com ela. E nós vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Não estejais... Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí lá no versículo 8, no versículo 7 diz assim: e a paz de Deus. E no 8 ele vai dizer assim: o Deus da paz. Não é só a paz de Deus, é o Deus da paz. Ele vai guardar você
Ele vai guardar cada um de nós. Quem recebe esta palavra nesta noite? Fiquemos de pé nessa noite, meus irmãos. Eu quero